Olá a todos, pessoal. Eis-nos aqui. Vão depois me dizendo se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Tem um pouquinho, de atraso em tudo. Depois eu preciso dessa confirmação de vocês. Parece que tudo bem, não é? Estão dizendo que sim, que está tudo bem. Hoje nós estamos vivendo um dia bem atípico, né? Nesses vários dias atípicos que estamos vivendo, a internet está bastante instável, tá bem? Então, se por acaso essa live cair, vocês fiquem atentos lá no canal para entrarem novamente. Vai ser por um novo link? Se a live cair? Se a live cair, vai ser sim. Se a live cair, vai ser por um novo link. A gente vai colocar lá no canal para vocês e vocês entram, tá bem? Porque parece que as coisas aqui também os céus estão bem estranhos, então eu vou falar mais coisas daqui a pouco. Mas, primeiramente, quero afirmar o boa noite a todos vocês, a todas vocês, queridíssimas, queridíssimos, que nos acompanham neste espaço do Templo Harmonia, que também são devotos e trabalhadores da luz do Templo Harmonia, através daquele nosso espaço interno, né, de trabalhadores. Gratidão a vocês por estarem aqui firmes e fortes. Vocês que são trabalhadores da luz, construindo esta egrégora, que é uma egrégora de muito poder, vocês já entendem por quê, ela se une ao Templo Harmonia. E quero aqui falar para todos vocês que são as trabalhadoras e os trabalhadores, que esta egrégora abençoa muitas pessoas. Vocês não sabem quantas pessoas nos enviam mensagens, é que nós não podemos compartilhar, né? Porque são dramas pessoais. Então, pessoas vivendo crises dos mais variados tipos e que, ao assistirem uma live, recebem, assim, verdadeiras bênçãos, recebem transformações, né? São histórias maravilhosas. Nós não podemos compartilhar com vocês porque as pessoas confidenciam. Mas eu quero que vocês, principalmente vocês, que são as trabalhadoras e trabalhadores do templo, saibam que vocês constroem esta malha de luz no momento da live e que estes códigos de luz vão abençoar as pessoas em seus lares. Então, é um trabalho muito precioso que o Templo Harmonia pode realizar por conta de todos vocês. Então, vou aqui falar boa noite para os que estão aparecendo neste momento para mim na tela. E, em nome de todos estes, fica boa noite para todos, tá bem? Então, Vera Moura, Silvana, Nanda Brito, Lília Viana, Ana Maria Nardini, Roseli, Marlene, Diene, Morgana, Thaís, Conceição Pereira, Eduardo Sofiati, Sara de Oliveira, Silvana, Isabel Murta. Boa noite a todos vocês e, através de vocês, boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande essa reunião que nos propicia entrar em contato com esferas superiores e, através do estudo da ciência espiritual que o Mestre Jesus compartilhou conosco, nós podemos, então, receber estes códigos, porque nos alinhamos em muito com o que há de mais superior dentro da grande hierarquia de luz, não é? Hoje o tema é muito, muito interessante. Vocês que são dos pátios internos, então explico isso para quem acompanha as nossas lives. Os pátios internos, isso é um termo iniciático, das escolas iniciáticas. Pátios internos são as pessoas que estão
dentro, né, na parte interior do templo, aprendendo ensinamentos mais profundos. Quem que é do pátio externo? Quem se candidata a ser devoto através de estudar. No caso do Templo Harmonia, da ordem iniciática do Templo Harmonia, isso é feito através do curso Cristianismo Iniciático. A pessoa adentra, então, esse espaço de estudos, e neste espaço interno, né, vocês receberam, a semana passada, as instruções vindas de uma mentora superior, que nos trouxe aí, né, muitas informações muito interessantes para esse momento atual, para nos elucidar, para nos preparar, né, para ficarmos em comunhão com tudo que vai acontecer. E essa mesma mentoria, que faz parte, né, do colegiado de Mestra Maria Madalena, eles nos pediram para tratarmos desse tema hoje, o novo céu e a nova terra. Porque nós vamos agora ter uma sequência de aprendizados que vão se desdobrar nas próximas semanas, e como somos de várias nações, vamos ter assim uma missão de trabalhar com códigos para abençoar as nações. Vocês todos, nós todos que estamos aqui no Brasil, e os brasileiros que estão na Europa nos assistindo, nos Estados Unidos, né, em vários locais, os brasileiros têm uma missão muito importante nesses próximos meses. E eu vou explicar na sequência das lives, tá bem? Mas, para que nós possamos entender esse futuro e a nossa tarefa, para que nós possamos nos alinhar com o que está sendo manifestado pela hierarquia de luz, pela confederação, e para que nós não entremos na ressonância das frequências desarmônicas, que também estão assim ferozes, porque elas querem impedir a nossa iluminação, o nosso estado de paz. Então, nós vamos aprofundar esse tema hoje, porque ele é que vai dar aí uma base para que nós continuemos. O novo céu e a nova terra. Isso daí ressoa no ouvido de todos vocês. Vocês, se vocês assim ouvirem, vocês sabem que vocês já ouviram isso. Onde vocês ouviram isso, né? E é muito interessante, porque eu vou usar aqui a metafísica do Mestre Jesus. Todos que nos acompanham há tempo sabem por que a gente usa bastante o Mestre Jesus. A gente consegue captar muito bem esses códigos de sabedoria dele, não é? Então, o novo céu e a nova terra é bastante interessante, porque isso foi falado em dois momentos bastante distintos. Um momento foi o momento em que o Mestre Jesus, no seu corpo físico, quando esteve na matéria conosco, ele falou, eu até anotei, porque são estudos muito profundos, né? Ele disse assim: passarão o céu e a terra, mas estas minhas palavras não passarão. Então, ele estava ali no momento que eu vou aprofundar aqui com vocês. Ele estava ali no momento em que ele estava fazendo profecias. E Mestre Jesus fez profecias em alguns momentos dos ensinamentos. Então, nesse momento em que ele fez profecias bastante interessantes, que nós vamos ver aqui, ele falou: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, ele quis dizer que o céu e a terra vão passar, não é? Porque quem estuda cristianismo iniciático já viu em várias aulas, né? Não existe uma vírgula, uma frase que Jesus falasse que fosse assim, palavras ao vento. Não, ele era um avatar.
o avatar que fez a síntese do conhecimento de todas as regiões do planeta, do Oriente, do Ocidente, dos orientais, dos médio-orientais. Então, ele não tinha tempo para falar uma frase que não tivesse um significado muito profundo. Então, ele diz que o céu e a terra passariam, mas as palavras dele não. Então, o que ele estava dizendo naquele momento das profecias iria acontecer. E aí tem um segundo momento que nós vamos também ouvir essas mesmas palavras, o céu e a terra, que vai ser lá com João, o discípulo de Jesus, um dos discípulos mais novos. Tem muito mistério em torno desse discípulo. Então, com o tempo de estudo lá dentro dos pátios internos, nós vamos sabendo disso, aí nós vamos poder entregar para vocês isso. Mas o fato é que existiu um mistério que não é mistério. João foi prisioneiro da ilha Patmos. Ele foi justamente aprisionado lá porque nada o detinha. E as multidões ficavam encantadas com tudo que ele ensinava. Então, ele foi para a ilha Patmos ser preso. E tentaram matá-lo umas 4 vezes. E ele nunca morreu. Então a gente brinca, né, nos cursos, que João era imorrível. Uma das coisas mais, assim, extravagantes foi quando o colocaram dentro de um caldeirão de ferro com azeite fervendo. Né? E o fogo foi pegando, o azeite queimando lá dentro, um caldeirão muito grande. Então, eles crentes que quando eles viraram aquele caldeirão e o azeite derramou, que o corpo físico de João estaria ali todo derretido, né? Deveria estar só os ossos, que nada. O homem saiu vivo de lá de dentro. Então, os milagres com ele eram extraordinários. Tanto que João não morre, desistiram de matá-lo, deixaram ele ali, na ilha Patmos, que pelo menos ele não ia conseguir sair dali. Mas ali, João escreveu os seus livros. E os seus livros se chamaram o Livro da Revelação, que em grego é Apocalipse, não é? E João escreve o que nesse relato? Ele escreve o que ele viu porque ele recebeu a visita do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, que aparecia ali, vocês que estudam sabem que Jesus ficou aparecendo para vários grupos durante muitos anos, mas para João, Jesus apareceu e o levou para a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª, a 7ª, acima da 13ª. Jesus, Metatron, não é? E Enoque, todos ajudaram João, deram vestes para ele, providenciaram mercabas para ele, corpos de luz, para que ele pudesse viver isso. Quem já tinha vivido isso no passado foi Enoque. Quem já tinha vivido isso um pouco antes também havia sido Elias, né? E aí, nesse momento, João viveu isso. E então, tudo que ele viu e ouviu, o Mestre Jesus pediu que ele escrevesse. Por isso que se chama o Livro da Revelação. João revela a nossa história, o motivo da nossa queda, o motivo dos acontecimentos e como se daria a libertação. E é nesse segundo momento que João fala do novo céu e da nova terra. Tem lá um momento que ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, nós também vamos aprofundar isso aqui. Por que nós temos que aprofundar isso aqui hoje? Porque já está acontecendo. Por isso, essa cena aqui atrás da gente, que é uma foto e não é montagem, esses efeitos no céu estão acontecendo. Aqui vocês estão vendo um céu verde. Um céu verde. E se vocês observarem, eu mesmo estou virando uma fã, estou tirando sempre
fotos do entardecer. O pessoal aqui rindo, porque nós estamos fazendo coleções e realmente o céu está ficando diferente. Avaliem, observem o céu. Ele está com uma coloração diferente. Estão acontecendo efeitos lumínicos no céu que são bastante diferentes. Aqui é Washington, com esse céu verde. Parece que em julho aconteceu isso. 23 de julho aconteceu isso, de 2022. Esse tipo de efeito está acontecendo muito. Então, isso é um símbolo, porque o Mestre Jesus também disse: muitos sinais no céu antecederão as mudanças. As mudanças, não tenham medo das mudanças. Sintonizem-se com as mudanças positivas, para que vocês não precisem viver as dolorosas. Existe essa receita, o próprio Mestre Jesus falou disso. Então, nós vamos falar desse tema hoje, o novo céu e a nova terra, porque já está acontecendo. E nós precisamos receber informações do Mestre, da hierarquia, para que nós estejamos bem embasados para viver o que nós temos que viver. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a Bíblia de Jerusalém, tá bem? Nós, aqui, neste grupo, não seguimos nenhuma linha religiosa de uma forma, e não somos uma religião, mas nós somos estudiosos dos documentos sagrados todos. Então, nós lemos a Bíblia canônica, não é? Lemos também os registros apócrifos, estudamos várias linhagens, não temos preconceito, sabemos compor. O que ama a verdade, ele sabe unir, ele sabe compor, ele sabe, então, colher os códigos, os frutos divinos e fazer um bom uso disso. E aqui, pessoal, como é uma live aberta, eu não peguei registros apócrifos. Fiz questão de pegar os que são aí considerados oficiais pela maioria das pessoas. Mas esse trecho ficou bem interessante. E quando houver alguma diferença dos apócrifos, eu vou falar para vocês, tá bem? Licença, vou beber um pouquinho de água. Então, vamos lá. Nós vamos começar por Jesus, que falou do novo céu e da nova terra primeiro, e depois o desfecho do novo céu e da nova terra. Começou em Jesus, quando ele disse: virá um novo céu e uma nova terra. Mas antes as palavras dele se cumpririam, e vamos terminar em João, que disse: eu vi o novo céu e a nova terra. E agora que nós estamos aqui, nós seremos as testemunhas de que o que Jesus e João falaram está acontecendo, porque nós estamos na última fase do projeto crístico, e nós vamos ver o novo céu e a nova terra, e precisamos estar preparados para vivermos o melhor disso. Então, vamos lá. Eu começo, e quem quiser aí ter uma Bíblia e quiser acompanhar, apesar que... Por que nós apreciamos a de Jerusalém? Porque a tradição dela, para nós, é mais interessante, e inclusive nos Salmos, vem alguns nomes do Pai Altíssimo, realmente como estava colocado nos livros sagrados, não é? Mas eu começo em Mateus, lá no versículo 24, tá bem? Então eu vou lendo, não vai ficar chato, vamos trabalhar para não ficar chato. Eu vou lendo trechinhos e vou explicando, tá bem, pessoal? Então nós temos lá, 24, Mateus. Jesus saiu do templo, e como se afastava, os discípulos o alcançaram, para fazê-lo notar as construções do templo, os detalhes do templo. Os discípulos queriam mostrar para o mestre como o templo de Jerusalém era maravilhoso,
Pessoal, para eles naquela época, aquilo era o que havia de mais sofisticado, né? De requinte, de construção. Mas Jesus respondeu-lhes: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular, e disseram eles: Dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Vejam, reparem um detalhe. Eles não falaram o fim deste mundo. Eles perguntaram sobre o fim desta época. Eles falaram sobre o tempo, não sobre o espaço. Eles não falaram o fim do planeta, o fim do mundo. Eles falaram do fim da época. E em vários registros, não é dos discípulos, nós sempre vamos perceber que eles entendiam que o que iria acabar era o tempo, e não o planeta, não o mundo. Nunca foi falado o fim do mundo, mas sempre foi falado o fim dos tempos. É interessante isso. Reparem também que o mestre já fez aqui uma profecia. A primeira, onde ele diz que daquele templo maravilhoso que os discípulos achavam lindo, ele disse que ali não sobraria pedra sobre pedra. Daquele ano em que Jesus estava falando com eles, no ano 66 depois de Cristo, aquele templo foi para o chão completamente. Nas guerras entre os judeus e os romanos, o templo virou pó, literalmente. Não sobrou nada dali. Então nós vemos que essa primeira profecia dele se cumpriu rapidamente, logo na sequência. E isso nós já vamos pegar para nós, que ele não estava brincando. Ele sabia o que ele estava falando. Vejam, conseguem perceber a mente do mestre? Vocês conseguem perceber que ele tinha visão remota, que ele tinha conhecimento de tudo, ele sabia tudo o que ia acontecer? Então, isso é a mente de um ser que está unificado com a consciência superior, com o Altíssimo, com o todo, com o absoluto. Essa consciência tudo sabe, em qualquer momento, sobre qualquer assunto, porque essa consciência está unida. Esta consciência já praticou, já viveu o religare, a religação com a consciência divina. E aí essa consciência passa a viver na unidade. Isso é viver na unidade. Estar uno com o absoluto, com tudo o que é. Jesus estava nesta condição. Ele foi o avatar que chegou mais alto nesse nível de ligação. Então vejam que ele falou com extrema naturalidade para os seus discípulos, que isso iria acontecer. Talvez que alguns discípulos dos centenas de milhares de seguidores que ele tinha tenham vivenciado isso que ele falou sobre o templo. E para nós fica a confirmação que o que ele falava acontecia. Então nós temos que prestar atenção. Houve muitas coisas que ele falou que aconteceram logo depois. Vamos continuar. Então aí os discípulos perguntaram: quando é que vai acontecer o fim desta época? Reparem que nessa pergunta os discípulos também entendiam que esta época teria um fim. Era uma visão de devotos do Cristo, de Jesus, o grande rabi, que já devia ter tratado desse tema com eles. Que as épocas têm começo, meio e fim. São ciclos. Teve a era lemuriana, depois teve a era Atlante.
E nós estávamos vivendo, depois do dilúvio, que foi o final da Era Atlântica, nós estávamos vivendo a quinta era, que é chamada a raça ária, ou a raça ariana. Não é? Então, os discípulos queriam saber quando é que vai ser o fim dessa época e como vai acontecer. E Jesus respondeu para eles: atenção para que ninguém vos engane. Então, uma marca muito séria desta nossa época e do final dela é que Jesus pede para nós prestarmos atenção, para ninguém nos enganar. Ou seja, a estrutura da enganação é muito poderosa. E uma que nós podemos avaliar muito bem nos dias de hoje é a mídia, não é? Que nos conduz aí para tirarmos conclusões e nós nem percebemos que estamos sendo manipulados. Então, nós temos que ir despertando para isso, porque o mestre diz, cuidado para não se enganarem. Ele não falou, coitado de vocês, vocês vão ser enganados. Não falou isso. Ele não falou, vocês vão ser enganados. Não, ele falou, ele deu uma ordem de mestre, de avatar. Atenção, para que ninguém vos engane. Ele falou para termos atenção. Ele é o nosso mestre, ele é o avatar dos mundos materiais, ele é o príncipe celeste dos mundos materiais. Ele não estava brincando aqui. Atenção para vocês não serem enganados. E como nós podemos fazer para ter essa atenção? Nós temos que buscar meios, porque foi isso que o nosso Cristo, que a presença crística pediu para nós, não é? Eu ainda estou com um pouquinho, né, Aí vocês me perdoem se eu engasgar, tá bem? Então ele continua, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu. Nos evangelhos apócrifos está escrito, eu represento Cristo. Também está escrito assim. E enganarão a muitos. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. O que ele quis dizer com isso? Mesmo ouvindo sobre guerras e rumores de guerras, ele pediu, tomem cuidado para não ficarem completamente identificados só com esse assunto, só com essa situação. Se vocês não se entregarem completamente a isso, mas mantiverem a sua comunhão com sua presença divina, então vocês vão passar por isso de uma outra forma. Agora, quando nós nos identificamos completamente com as situações caóticas que acontecem no nível físico, nós damos combustível a estas situações. E se vocês forem prestar atenção, tudo o que fomenta para que a gente tenha medo, desespero, é algo que nos tira do eixo e é proposital para evitar a nossa pacificação interna e a nossa comunhão com nossa presença divina. Então ele continua, é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras aconteceram desde depois de Jesus, da vida física dele, centenas de anos em várias regiões diferentes do planeta, e ele está dizendo que isso ainda não é o fim. E aí ele continua, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E não aconteceu isso ao longo dos séculos depois de Cristo? E ele continua, e haverá fome, e haverá terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. A fome, pessoal, em todos os lugares, em todas as regiões. Isso é um crime contra a vida, e a vida é divina. Então, é o princípio das dores. Por que é que as dores acontecem? Por causa do nosso comportamento.
Se não fosse o nosso comportamento como coletividade, as dores não aconteceriam. Nós não viveríamos situações dolorosas. Colocamos no convite da live, por que é que Jesus falou tudo isso? Porque ele quis nos assustar? Porque ele queria nos deixar constrangidos diante de tanta calamidade? Não, ele estava nos ensinando. Quando Jesus realizava uma cura, sempre que ele curava, às vezes em 1 minuto, não é? Ele restituía todo um tecido físico leproso, não é? Reconstituía todinha a pele. Às vezes fazia uma pessoa cega de nascença enxergar, às vezes fazia uma pessoa completamente aleijada desde a nascença andar. Só um minutinho, pessoal. Não tem problema, por favor. É que está tendo pessoal aqui na outra sala, mas não tem problema, acho que não está afetando. Então, quando ele fazia isso, sempre que ele acabava, ele dizia assim: vá e não peques mais. O que equivaleria a dizer vai e não erre mais. Então, quando ele falava isso, ele estava dizendo que o motivo da sua doença era um erro de conduta. Era uma postura interna que causava um erro de conduta. E aí, nesse erro de conduta, onde você se desajustou com a sua presença divina, você teve um problema físico. Então, Jesus dizia, não erre mais, porque se você errar novamente, se você voltar ao padrão comportamental desajustado, você vai ficar doente novamente. Olha como isso é precioso, essa informação, esse entendimento. Então, as dores coletivas da humanidade, todas as situações caóticas, elas são consequência do nosso comportamento como raça aqui neste planeta. Então, vamos continuando. Como raça humana, tá bem? Eu estou falando de humanidade. Ele continua. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todos os povos. Aqui ele estava falando dos judeus. Ele estava falando especialmente para eles. Então, ele está falando da Segunda Guerra Mundial. Ele está falando de uma palavra que eu não posso dizer, que aquele pessoa de bigodinho representou na Alemanha e aquela situação na qual aquele povo judeu viveu, tá bem? Olha como ele foi primoroso nessa profecia. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. Houve muita traição. E toda guerra, ela tem ali muita traição. Geralmente, nas guerras, hoje nós temos, assim, muitos documentários, muitos jornalistas lançando muitos livros. Nós não fazemos ideia do motivo real daquelas guerras. Às vezes, nação que guerreou contra nação, na verdade, tinham acordos. E nós só estamos descobrindo isso hoje em dia. Na verdade, grandes líderes daquela guerra segunda, na verdade, não foram aprisionados, mas foram alocados em outros locais e continuaram tocando seus projetos. Então, ali, são traições contra a raça humana também, que ele está dizendo aqui. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. É o que nós temos hoje mais ainda efetivo aqui nesse momento que vivemos. Falsos profetas não são somente aqueles que lidam com o nome de Jesus, com o nome das religiões. Profetas são pessoas que não falam a verdade, não estão completamente alinhadas com o conhecimento sagrado dos avatares, dos mestres, da hierarquia das mestras, começam a criar aí uma série de falas. Às vezes eles enganam muito bem, eles são muito pomposos, sabem muito bem falar,
são muito articulados, mas na fala deles não existe nada que os alinhe com os grandes, com as obras sagradas e com os avatares. Então, eles são falsos, eles não estão ligados a uma escola e a uma linhagem avatárica de fato, a uma obra sagrada de fato. Eles estão ali criando, mas eles conseguem enganar muitos. Continuando. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos tempos em que o amor das pessoas esfria porque a iniquidade cresceu. Às vezes, o amor deixa de existir porque a iniquidade se tornou muito grande. Então, pessoas que teriam potencial para expressar o amor, elas não vão conseguir evoluir naquilo internamente, porque elas não vão encontrar nenhum núcleo, nenhuma escola que as incentive naquilo, porque a iniquidade é grande. O que ele quis dizer isso? Vamos traduzir para os dias atuais: o materialismo. O materialismo, as distrações com o mundo da matéria, que nos tiram desde tenridade de qualquer assunto filosófico, espiritual, místico, metafísico. As crianças não são educadas para isso, mas as crianças são educadas com temáticas desconstrutivas. E cada vez isso está ficando mais sério, essa confusão do que é correto e do que não é correto. Isso é o que Jesus tentou chamar de iniquidade. Não existem valores evolutivos. Quando nós falamos deles, nós somos caretas, nós somos retrógrados. Mas quando pessoas falam de outras questões, elas estão certas. E nós, às vezes, somos preconceituosos. Chega-se num momento que estão dizendo que quem tem uma mística, uma religiosidade, e até está, às vezes, com um livro sagrado nas mãos, ofende quem não segue essa religiosidade. Então, estamos chegando ao ponto de ter regiões nas nações, lá em algumas, que é proibido você portar um livro sagrado na sua mão, ou estar lendo isso em público, porque você está ofendendo quem não tem aquela crença. Mas o fato de eu não poder carregar o meu livro também não seria uma coisa que estaria me ofendendo? E toda essa discussão, Jesus chamou de iniquidade. E aí ele continua. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Na comunhão com a sua presença divina. Será salvo? Como assim salvo? Transcenderá sofrimento, caos e viverá uma realidade alternativa, uma realidade de paz, uma realidade de plenitude. Ele não vai viver o caos, ele não vai viver o sofrimento, ele não vai viver a guerra, se é que haverá. Ele vai viver outra realidade. É disso que ele falou aqui. E aí ele disse algo muito especial. E este evangelho do reino, que é assim que ele chamava, o que ele ensinava, a boa nova, ou o evangelho do reino, qual reino? O reino superior na terra. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações. E depois disso é que virá o fim. Agora, tentem entender naquela época, aquele grupo de seres ali com ele, e ele falou: este evangelho vai ser proclamado no mundo inteiro. Se você estivesse fazendo parte daquilo, eu iria lá. Será? Aqui estamos nós, nesse lugar, como é que vamos chegar no mundo inteiro? Imagina! É bem difícil de acreditar. Pois, mais uma vez, ele acertou. Hoje, todas as nações do mundo têm esses registros, recebem esses livros, recebem esse conhecimento. E cada vez fala-se mais disso. Então, se essa profecia foi mais uma que deu certo e outras tantas que nós lemos aqui, não é?
Então, essa é um prenúncio de que as outras também acontecerão. E ele fala, e então virá o fim. Mais uma vez eu vou dizer, ele não está falando de fim do mundo, ele está falando de fim de uma época, fim de um tempo. E aí ele continua, quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, Daniel viveu antes de Jesus, muitas centenas de anos antes, tá bem? Daniel é aquele indivíduo que era um grande mestre também, que tinha uma comunhão muito grande com a presença divina, que também foi colocado no poço onde tinha leões, né? Foi uma pena de morte ali para ele, e os leões não fizeram nada com ele, né? Então, quando foram lá, ele estava lá vivo, e os leões ali dormindo, e os leões estavam com fome. Deixaram os leões sem comer dias, né? Era uma pena de morte aquilo ali. E aí também era um teste, porque parece que o rei lá disse, se você viver, se você sobreviver, eu vou acreditar que o seu Deus é o Altíssimo verdadeiro. Então, Daniel viveu. É mais um imorrível, tá vendo? Nós temos muitos seres imorríveis ao longo da história, numa época em que não se acreditava num Deus único, num Pai Altíssimo. Então, eles estavam a serviço de mudar a consciência da raça humana inteira. E isso hoje é algo normal para nós. Mas naquela época não era, pessoal. Naquela época era o politeísmo. Então, naquela época, era os pagões e o politeísmo. Não tinha essa crença de Deus único. Então, vejam o trabalho que eles estavam fazendo. É pagãos, eu falei errado, tá bem? Então, vamos lá. Então, ele fala aqui, quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. É complicado entender esse trecho. Então, eu tenho que falar para vocês o que foi a profecia do Daniel sobre a abominação da desolação. Então, o profeta Daniel disse o seguinte, ele fará, é uma profecia, que ele fez centenas de anos antes de Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós tivemos, no ano de 167 antes de Cristo, um imperador grego chamado Antíoco Epifanes, que conquistou ali Jerusalém, entrou no templo sacratíssimo de Jerusalém, foi no altar do templo, derrubou tudo e colocou ali todos os emblemas do deus Zeus, que ele era do paganismo, né? E ele, então, colocou ali o deus Zeus no altar, no coração do templo de Jerusalém, que era o templo do Pai Altíssimo, Yod-Hei Vod-Hei. E para ainda profanar mais ainda aquele local, ele pegou um porco e sacrificou na mesa do templo, e o porco é considerado uma carne profanada, né, para a linhagem ali do Jerusalém. Então, aquilo foi uma profanação enorme. Tem um monte de bichinho aqui, porque está calor. Foi uma profanação enorme. Então, foi essa história
que ficou sendo conhecida como a abominação da profanação, a profanação da desolação, não é? Só que Jesus está falando isso agora novamente. Então, nós que estudamos tudo isso, vemos que isso vai acontecer novamente, talvez de uma outra forma. A primeira parte que o Daniel colocou não aconteceu. Esse imperador grego, ele não fez ali uma aliança de uma semana e depois não cumpriu essa aliança, traiu a aliança. Isso ele não fez. Então, muitos estudiosos acreditam que isso ainda vai acontecer. Mas nós que somos místicos, nós acreditamos de uma determinada maneira. Existe uma consciência coletiva caída, que nós chamamos de anticristo, que não é um ser, é um estado de consciência que pode muito bem praticar a abominação da desolação. Quando? Quando nós, seres divinos, profanamos o nosso eu interno divino e no altar do nosso coração, na nossa vida que é dada pelo Altíssimo, pela Mãe Divina, a vida não vem da ciência acadêmica humana. Ela não conseguiu criar vida até hoje. E não vai conseguir, porque a vida, a essência, o espírito sagrado que anima essa veste carnal, vem do Altíssimo. E quando nós profanamos essa vida com abominações comportamentais, com corrupções, nós estamos realizando essa abominação. E nós, metafísicos, acreditamos que é disso que o Mestre Jesus está falando. Mas ele também está falando de um estado de consciência que são os que fingem fazer acordos para agradar os que têm crença espiritual e que depois traem isso, querendo massacrar todo o comportamento que ajude a pessoa a se alinhar com a presença do Altíssimo, com a presença divina, ou com que seja lá o que for, que a religião mística daria acesso a ela. Por exemplo, existem nações que proíbem a prática de religião. Então, essas pessoas, elas ficam sem receber informação e sem poder praticar. E quando elas querem fazer isso, elas têm que fazer isso escondido. Então, isso seria uma abominação da desolação. Porque esse estado corrupto, ele cria situações para impedir que os altares estejam recebendo a devoção mística pura dos devotos. Mas o que esses altares recebem é profanação. Porque eles fingem que tudo bem, mas quando estes grupos estão totalmente instalados, eles profanam esses altares. Então, o mestre falou aqui de uma forma muito clara que isso ia ser algo que iria acontecer e que seria muito grave. E isso acontece muito conosco desde que a sociedade viveu as primeiras revoluções comunistas e socialistas, onde tudo isso foi sendo, quem estuda bastante esses acontecimentos, não é? É na Rússia, na China, na Rússia antiga, na China, e você tem que se aprofundar nesse tema para perceber o quanto que foi profanado, o quanto que foi impedido. Muitas nações hoje estão voltando a permitir isso, está voltando esse direito essencial do ser. Mas hoje nós vivemos tempos que eu, como instrutora, fico chocada, porque recebo informação, não pode mais falar disso em público,
porque senão você vai estar chocando e indo contra quem não crê. Então, e a liberdade? Onde estaria, não é? Então, esse acontecimento é muito sério e nós precisamos atentar para ele. E aí, ele continua. E se aqueles dias não fossem abreviados, eu vou pular um trechinho. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Vão acontecer tantas coisas caóticas, e aqui o mestre está nos dizendo que esses dias caóticos, onde acontece tudo isso, em várias épocas diferentes, e no final, esse comportamento que eu expressei para vocês ia ficar ainda mais assintoso, eles vão ser abreviados. O Mestre Jesus disse aqui, há mais de 2000 anos atrás, que esses dias vão ser abreviados. Porque se não fosse, nenhuma vida se salvaria. Porque o caos seria completamente implantado na sociedade. Porque sem presença divina não tem ordem. A presença divina é a consciência da evolução, da paz, da sabedoria comportamental, do direito de todos. É a presença divina quem nos norteia. E quando o ser rompe com a presença divina e não permite que outros pratiquem a coligação com a presença divina, o caos se instala. Então o mestre deu uma profecia que esses dias vão ser abreviados. E aí ele fala por que esses dias vão ser abreviados. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, vocês, trabalhadores da luz do Templo Harmonia, e vocês que trabalham na luz aí em várias linhagens e escolas diferentes, eu sempre falo isso nas lives, com humildade se orgulhem, não aquele orgulho de soberba, eu sou especial, trabalhador da luz, não, ninguém é. Estamos fazendo o básico do básico do básico, tá bem? Mas nos orgulhemos se nós somos sinceros no nosso trabalho da luz, sem nenhum viés de crença humana que nos corrompa, porque é graças aos trabalhadores da luz que esses períodos serão abreviados. Eles não vão acontecer, sempre serão impedidos em algum momento pela confederação, pela hierarquia de luz. E aí, ele diz assim, lá no itemzinho 32, algo que é o motivo da nossa live. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, o príncipe celeste, ele mesmo, Cristo, está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o motivo da live. Passarão o céu e a terra. O céu vai se modificar, a terra vai se modificar. As palavras dele vão se cumprir. Então, por que o céu e a terra passarão? A gente vai entender melhor quando a gente vai ler o Apocalipse do discípulo João. Ele vai explicar para nós o que ele viu. E nós vamos ter meios de entender melhor o que é esse novo céu. Que essa imagem aqui atrás de mim, e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que estão acontecendo muitas coisas na Terra. Isso daqui é o prenúncio. E eu já explico melhor. E aí nós vamos lá para o Apocalipse 21. É lá que nós vamos agora. Jesus falou ali e João terminou aqui. E me dê licença para beber um pouquinho de água.
Então, João, lembrem-se, foi arrebatado. O que isso significa? Ele foi levado para as dimensões superiores. Ele entrou em contato com regiões celestiais, que hoje nós entendemos, porque a física quântica já provou 11 dimensões, não é? Talvez mais nesse momento que eu estou falando, nem sei. Então, João foi levado para as dimensões superiores. Ele entrou em contato com hostes angélicas, ele entrou em contato com o trono do Altíssimo. São regiões das casas de muita morada do nosso Pai Altíssimo, não é? E ele viu muita coisa, e mostraram para ele muita coisa. Algo que eu acho muito interessante colocar aqui, que ainda dá tempo, é que foi por motivo da vitória do Mestre Jesus na Terra, quando ele ressuscitou. É por esse motivo que toda a história da humanidade foi mudada. E isso mostraram para João, porque Jesus conseguiu viver uma experiência onde ele, então, provou que esse corpo aqui, que foi profanado, poderia ser reconstruído através do poder do DNA divino, que é nossa herança, mas que está bloqueado neste momento por forças caídas que corromperam o nosso ser. Mas o nosso ser pode ser totalmente reconstruído quando nós entramos em comunhão com os códigos do Cristo. Não é? Isso a gente explica em detalhes no nosso curso Cristianismo Iniciático. Aqui não dá para falar tudo isso. Vamos lá, a visão do João. Ele diz: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram. Foi o que Jesus falou. Passarão o céu e a terra. E aqui, João já está vendo, se foram, é outra coisa. E o mar já não existe. O mar é a Via Láctea. Tá bem? O mar é esse mar celeste, não o mar do planeta Terra. Se vocês forem pegar e estudar, os antigos chamavam o céu de mar celestial, tá bem? Vi também descer do céu, de junto do Pai Altíssimo, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia. Então, o que foi que João viu? João viu que nós estaríamos num outro espaço. O que é o céu? O céu é o espaço profundo. O céu também é a nossa comunhão com realidades superiores. E aqui eu vou falar bem claramente para vocês, o que já tem vários grupos dizendo, porque estamos recebendo mensagens da Confederação que está falando isso. A quinta dimensão já está entrando em comunhão com a terceira. A quarta já está também quase que totalmente aqui permeando-nos e se manifestando. E já está a quinta também. E é por isso que esses efeitos estão acontecendo. É claro aí que os acadêmicos vão falar que é um reflexo, a refração no gelo, bibibi, bobobó. Mas não, porque nunca aconteceu antes. Nunca nós tivemos céu verde. Nós nunca tivemos tempestade magnética do jeito que nós estamos tendo, explosões solares que não causam um efeito danoso, e não sabemos por quê, mas elas causam tempestades magnéticas, elas causam, nós entramos em contato com partículas lumínicas vindas do Sol, nós estamos sentindo, nunca nós tivemos uma aceleração do tempo como estamos tendo agora. É claro para nós que o tempo está passando muito rápido, um dia começa e logo termina, nós já estamos mais da metade do ano, e parece que começou ali há 2, 3 meses atrás. Essa percepção do tempo é o tempo acelerando, porque esse tempo, como nós sentimos, ele vai se modificar. Então, a nova Jerusalém que João viu foi a Jerusalém celestial
é a quinta dimensão. Porque a quinta dimensão, ela já está resgatada por completo. Os seres já vivem livremente a comunhão com a presença divina. Eles não são altamente iluminados como são os seres da sétima, da oitava, da nona, mas eles já estão livres no processo para realizar isso. Eles já não estão aprisionados por situações que nos prendem à roda da reencarnação, ao karma, ao sofrimento, ao medo, à culpa, a instituições involutivas, caídas, que criam uma história para nós, prejudicial para a nossa evolução, que tentam nos impedir de atingir o despertar e a iluminação. Instituições que nos mantêm doentes, porque doentes nós somos mais frágeis e impedidos de ficar lúcidos. Não, isso não existe na quinta dimensão. Na quinta dimensão, quem rege não são os involutivos. Quem rege a quinta dimensão é a hierarquia divina. São os Elohim. São os que coordenam de acordo com as regras do Altíssimo. Então, João viu isso. Ele viu que a Jerusalém Celestial veio, a quinta dimensão veio e se manifestou, entrou em ressonância, em harmonia com a terceira. A terceira deixou de ser terceira, ela foi transformada. Deixou de viver o tempo como é o tempo. Como também diziam no calendário maia. Depois de 2012, nós passaremos a viver outra questão. Qual era essa questão? O fim do mundo? Não. O fim do tempo? Sim, o fim do tempo. Só que não seria uma coisa que aconteceria. 2012 acabou, mudou tudo. Não, está acontecendo cada vez mais. É um processo para não nos fulminar e também para dar tempo de cada um escolher qual a barca que quer ficar. Quem quiser ficar na terceira vai ficar em outros reinos, quem quiser subir vai ficar aqui. Vamos ver. Então ele continua. E uma voz forte veio do trono que ele estava vendo, e ele ouviu que essa voz dizia o seguinte: eis a tenda do Altíssimo com os homens, ou seja, desce aqui a tenda do Altíssimo, vai fazer parte dessa realidade nossa que vai ser transformada. O Altíssimo habitará com eles. Eles serão o seu povo. Seremos unidos à consciência divina. Seremos unidos ao absoluto. Seremos unidos à presença divina. E ele, Deus com eles, que é o Emmanuel, né? Então aqui não foi traduzido, ele, Emmanuel, que é um dos nomes do Altíssimo, quando o Altíssimo quer se revelar como em profunda comunhão conosco, ele, o Emmanuel, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Pessoal que esteve na live do Pátio Interno, que logo estará lá no índice para vocês, é um pouquinho do que a nossa instrutora maior passou de recado para nós. Não haverá mais morte, pessoal. Por quê? Porque a nossa consciência não vai mais perder a consciência de morte, vida lá num outro plano, depois reencarna, esqueceu o passado. Não, não há morte. Haverá a consciência da eternidade, a consciência eterna. Eu não perco a consciência. E eu também, se o meu corpo vier a ser transformado, não vai ser da forma como é aqui, por uma morte dolorosa, por uma doença. Não existe isso nos mundos evoluídos que tem a regência do Altíssimo. Isso é coisa aqui, dessa dimensão corrompida. Sim, as coisas antigas se foram.
E então aqui eu termino, tá bem? Tem mais um trecho, mas nós vamos deixar para estudos futuros. Mas o Mestre Jesus começa a falar lá, João explica melhor aqui. Um novo céu, porque as dimensões estão se unindo. Não será mais como nós entendemos. Será uma comunhão com o céu superior. Essa nossa vida será transformada e nós estamos sendo preparados para isso. A frequência da Terra está se elevando. A frequência Schumann, que ficava em 40 Hz para menos, agora está ficando em 80. Dizem aí uns peritos que nesses próximos meses ela pode ultrapassar 100 Hz. O que isso significa? Que a frequência está se elevando. É por isso que nós estamos sentindo uma série de desconfortos. Nós temos que nos elevar. Aqueles que não estiverem trabalhando nessa elevação, eles serão uma parcela que sofrerá muito, porque eles viverão a parte caótica disso. E aqueles que estiverem trabalhando com o conhecimento para conseguirem realizar essa elevação que o planeta Terra está realizando já, eles conseguirão viver uma outra história, um outro nível de realidade. Tá bem, pessoal? Entreguei esse conhecimento para vocês. Espero não ter sido muito chato. Eu precisava falar isso, foi uma instrução que recebemos para falar desse tema e nos colocamos aqui à disposição, se vocês tiverem perguntas para fazer. Licença novamente. Morgana colocou aqui algo tão especial. Pessoal, antes da gente continuar, por favor, deem likes, tá bem? Ajudem a propagar informação evolutiva nessa internet. Vamos sagrar essa internet, porque ela precisa receber informação evolutiva e vocês vão contribuir muito se vocês derem likes, tá bem? Vamos trabalhar, vamos também fazer parte desta transformação. Dessa forma a gente também faz, né? Então, vou ler aqui. A Morgana colocou uma observação muito interessante, né? Concordo com você. Ela colocou, se a gente estivesse lá com Jesus na época que ele estava falando tudo aquilo, provavelmente a gente pensaria, ai, Jesus, acho que hoje ele está tão exagerado. E é verdade, né? Uns ficaram assim, abismados, e outros, né, têm pensado que ele estava exagerando. Verdade, Morgana. Boa noite, Morgana. Aí a Nanda Brito colocou aqui para nós. Então, que maravilhoso estarmos aqui no Templo Harmonia. Sou muito grata por isso. Nós também agradecemos vocês, trabalhadores da luz, construindo esta egrégora através do Templo Harmonia, e esta egrégora está fazendo diferença. Vocês receberam a mensagem, né, e vários grupos da Terra recebendo mensagens que estão dizendo, informando, que se não fosse pelos trabalhadores da luz, como Jesus, o Mestre, disse, isso aqui já teria ido para o brejo. Isso aqui já estaria um caos completo, não é? As estratégias das sombras, muitas delas não estão funcionando nos governos, né? Na política, nas grandes instituições, né? Nas grandes organizações, estratégias gravíssimas não estão funcionando. E eles estão colocando outras à força, por meio do crime em prática, porque já está havendo um despertar, e são os trabalhadores da luz que estão colaborando para que haja esse despertar maior. Não uma iluminação, porque uma iluminação nós vamos ter nesse período que vai vir agora, onde nós vamos ser liberados de algumas coisas para podermos trabalhar a nossa evolução.
Mas, graças aos trabalhadores da luz, o caos não se instalou por completo nesse momento. E aí, vamos lá. A Morgana colocou aqui para nós. Eu preciso, só um minutinho, pessoal, só um minutinho. É verdade, Maga querida, a manipulação está correndo mais solta do que nunca. Temos que ampliar nossos filtros. Morgana, muito especial. Ampliar nossos filtros. Se nós não estudarmos obras sagradas, filosofia verdadeira, nós não temos como desenvolver a consciência para ter parâmetros. Nós não devemos acreditar em tudo que nos é entregue. Nós devemos avaliar, refletir, filosofar. Mas não pensem que nós conseguimos raciocinar com muita amplitude se nós não tivermos um conhecimento. Se nós não tivermos, a gente fica aí como folha na ventania. A gente não tem conteúdo para saber refletir, não é? Então, deixa eu ver agora qual que eu vou responder. Essa já foi? Não. Aí a Morgana colocou aqui para nós também. Nossa, profundo. Muito que tem na meditação da ressonância harmônica de Júpiter e Netuno com a frase acabou-se. Tem nessa ressonância harmônica, né? E ela diz que ama essa ressonância e recomenda demais. Justamente, nós, como seres, temos que dar um ultimato. Eu tenho que romper com as forças evolutivas que existem fora de mim e dentro de mim, para que eu realmente possa me preparar para receber os códigos evolutivos. Eu tenho que romper com os involutivos. E para romper, eu tenho que saber quais eles são. Qual é o comportamento involutivo? Com o Mestre Jesus, com Buda, com os avatares eu aprendo. E aqui a Socorro, boa noite, Socorro colocou aqui para nós. É muito importante o que você falou. Gratidão. É sim. Tentei passar da melhor forma. A Renata, boa noite, Renata. Céu verde, uau, não é? Céu verde, em Washington. Agora, tem fotos, veja se vocês encontram na internet. Dakota do Sul, 5 de julho. A cidade inteira ficou com céu verde. É que eu não quis pôr aqui porque estava muito pesado. Esse aqui tá bonito, né? Mas você olhava, sabe um dia que tá com aquele nublado que vai cair uma tempestade e que fica pesado? Só que não era um nublado cinza, era verde. A cidade inteira ficou verde, pesada, refletia o verde nas paredes, no chão, nos carros. Vejam isso, Dakota do Sul, se eu não me engano, foi 5 de julho. As pessoas de vários lugares do planeta estão tirando fotos desses eventos. Nós aqui começamos a tirar também, porque as fotos aqui do entardecer estão assim extraordinárias. Tem coloração, nuances que não tem. Também tivemos aqui uma faixa verde e nós estamos tirando também. E está diferente. E por que que isso está mudando? São frequências lumínicas que estão adentrando na Terra. A aurora boreal na Chapada dos Guimarães, no dia 4 de agosto, agora, foi uma aurora boreal na Chapada dos Guimarães. Lá não tem aurora boreal. Então, vocês entendem? Aí o céu fica colorido, se movimentando, e as pessoas estão, assim, achando estranhíssimo, não é? Aí ontem, não, é que a matéria é ontem, no dia 8/7, uma rachadura se abriu no campo magnético da Terra e permaneceu aberta por quase 14 horas. Eu coloquei isso numa matériazinha no Instagram para vocês. A rachadura permitiu que alguns poderosos ventos solares entrassem pelo buraco, criando uma tempestade geomagnética, que desencadeou uma aurora boreal bastante épica. Então, são eventos que estão acontecendo, porque as dimensões estão
entrando em comunhão, e isso está causando um efeito eletromagnético, energético, áurico no planeta. E em nós também. As cores da nossa aura também estão aí, olha, porque estamos recebendo outras frequências e temos que nos preparar para isso. Então, a Nadeja, boa noite, querida, colocou aqui para nós. Maga, estes últimos dias a frequência Schumann caiu muito, isso. Eu passei tão mal, é normal? É normal passar mal. A frequência foi para 80 e no dia seguinte estava 8. Como nós não vamos passar mal? É o campo eletromagnético da Terra. E aí, o nosso campo eletromagnético, que está unido ao do planeta, também se desestabiliza em muito. E então, nós temos, assim, que firmar no que nós sabemos, tanto fisicamente, beber água, prestar atenção em muita coisa, como energeticamente e espiritualmente, para a gente aguentar passar por isso, tá bem? Passar isso da melhor forma. Dores de cabeça, tonturas, insônia ou sono, né? Muitos mal-estares diferentes, com cada um sente de um jeito, estão acontecendo com todos nós. Zumbido de ouvido, no ouvido, uma pressão na cabeça. Aqui, né, um aperto no peito. Isso tudo está incomodando muito, porque as frequências estão sendo aí muito mexidas. E aqui a Morgana colocou para nós. Eu fico tão agradecida por imaginar que todos nós aqui, antes de descermos para essa vida terrena, dissemos sim para estarmos nesse momento. Estamos a serviço e nessa transformação, né? Meu coração se alegra por conhecer isso. A felicidade, não é? A felicidade que sinto ultrapassa as minhas palavras. É muita honra ter encontrado todos vocês. Me emociono, gratidão. Uma honra para nós também encontrar todos vocês aí, firmes e fortes, guerreiros da luz, que têm trabalhos lindos, né? A Morgana tem um trabalho lindo. Quantos de vocês aí são terapeutas, são instrutores, com trabalhos maravilhosos? Que maravilhosa a nossa união, que a tecnologia da internet permite hoje mais do que nunca. E é uma honra ter encontrado todos vocês, amigos e amigas de luz. Gratidão além das palavras. In Lakesh, né, que é eu sou o outro você, a unidade que nós somos, e nós somos, se nós trabalharmos, né, com essa verdade, né, com essa integridade, nós somos esses seres que o Mestre Jesus falou, né, por causa dos que trabalham, por causa dos que buscam a presença divina. Nesse último trecho do Apocalipse, que eu não li tudo, ia ficar muito longo, o Pai Altíssimo fala no trono: eu venho agora, e eis que eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Por que o Pai Altíssimo falou isso? Aí é toda a história da queda, né? Que nós explicamos no curso Cristianismo Iniciático. Aqui não dá para eu falar isso e nem posso, porque tem que ter toda uma sequência. Então, o Pai Altíssimo está dizendo: olha, não há corrupção no meu reino. Vocês podem até ter assaltado um quadrante do universo e criado aí uma lei alternativa. Mas o Pai Altíssimo falou naquele momento para o João para nos dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. E aí ele disse assim: eu venho porque aqueles que têm sede receberão da minha água da vida e nunca mais sofrerão. É muito bonito. Quem são os que têm sede? Mestre Jesus falou isso com muita profundidade também. Os que têm sede são os que estão aqui nessa vida, mas não estão confortáveis.
Nada nos sacia. Porque essas coisas que essa vida tem, tem coisas maravilhosas, tem coisas muito boas, mas falta. Não é isso, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não precisa ter sofrimento, que não precisa ter um sistema econômico que nos aprisione em dívidas, que não precisa ser desse jeito, como o Mestre Jesus fala no livro 100. Não precisa ser assim. E nós temos sede da verdade, da verdadeira vida. Nós sabemos que pode ser muito melhor que essa. E por causa dessas pessoas que têm sede, o Pai Altíssimo disse que viria e transformaria tudo. Então é muito especial, mesmo que você falou, Morgana. Felizes de nós que temos sede, que não estamos nos contentando com o pouquinho que estão nos dando nessa vida. Nós queremos mais. E a Ana Cristina da Almeida, olá Ana, boa noite, colocou aqui, maravilhoso estar aqui. E é maravilhoso estar aqui com vocês, gratidão. Diene, boa noite Diene, acho que eu não tinha falado boa noite. A cada live um tesouro diferente nos é entregue, só gratidão. Gratidão também, Diene, gratidão. Nanda, boa noite Nanda. Acabou-se. Acabou-se. Terminada está a contenda. É muito forte isso, né, Nanda? Gratidão por trazer isso. Palavras da ressonância de Júpiter e Netuno. Maravilhosa. A ressonância de Júpiter e Netuno é agora para todos esses próximos anos aí, né? Ela é a própria energia da transformação. E eu fico muito feliz, nós aqui ficamos muito felizes que vocês estão sentindo esse poder dessa ressonância. E aí, Elizabeth Nolasco, boa noite, Elizabeth, colocou aqui. É uma bênção receber esses códigos lumínicos através desses ensinamentos. Gratidão. Gratidão a você, Elizabeth, por fortalecer a egrégora de luz no planeta. E a Celeste colocou aqui para nós. Boa noite, Celeste. Gratidão, live maravilhosa. Que bom que vocês gostaram. Nos enche de esperança de viver um mundo melhor. Não é, Celeste? Com esse nome tão especial que você tem, não é? A alegria de saber que nós estamos vivendo esse momento de transformação. Já pensou nas nossas vidas passadas? Jesus falou isso há 2000 anos. E agora a gente chegou. É maravilhoso, realmente é verdade. E a Kátia, boa noite, Kátia, colocou aqui para nós. Onde encontro a ressonância de Júpiter e Netuno? Entra na... Onde que vocês colocam aí ou ela entra? Tem lá, vai ter que ver no oráculo de Tote ou na loja. Quem tem o oráculo de Tote ganhou essa ressonância de presente, tá bem? E na loja Terapias com Harmonia, na loja, se você entrar lá no site, tem a loja, tem essa ressonância lá à disposição, tá? Para vender, quer dizer, tá lá na loja exposta essa ressonância, tá bem? E a Morgana colocou aqui para nós. A ressonância de Júpiter e Netuno é maravilhosa. Você já tem esse curso? Que curso? Eu estava respondendo com a Kátia. Tá bem, você estava falando com a Kátia. Esse não, só o de Maria Madalena que a Kátia tem. Então, aí você vai vendo que nós estamos aqui é uma, como que eu vou falar? É uma fábrica de fazer, nós temos uma lista enorme que os instrutores maiores do Templo Harmonia, que também é uma escola iniciática, eles vêm com uma lista assim para o grupo. Aqui tem terapeutas, tem engenheiros, tem músicos, tem todos aqui trabalhando juntos, então eles vêm com uma lista. Então, a nossa lista de coisas para fazer, que os instrutores maiores entregam para nós, né, o Mago Jofa e outros tantos, está enorme. Então, a gente tem que fazer um monte de ressonância, um monte de terapia de ressonância harmônica, temos que fazer vários trabalhos, vários cursos, várias aulas. Nós estamos um pouquinho atrasados, não é?
nós estamos tentando fazer o melhor que podemos. Todos os trabalhadores da luz estão bem aí sobrecarregados, porque, né, os instrutores estão pedindo muita coisa para nós, tanto os do nível espiritual, como os do nível material também. E a Marlene colocou aqui para nós, boa noite, Marlene. Eu vivo em um meio familiar onde eu não posso falar destes assuntos. Bem-vinda ao nosso grupo. Pois toda vez que falo algo diferente, me chamam de louca. Ou seja, tudo que estou aprendendo é só para mim. Então, entra nesse grupo. Nas lives internas a gente até pode falar mais, né? Mas aqui você pode escrever. E nós aqui não vamos te chamar de louca, porque todos nós o somos. Agora, é assim. Eu prefiro ser louca, se o normal é o que tem o pensamento padrão aí fora. Eu prefiro divergir, não é? E essa sensação, chega uma hora que a gente consegue se estabilizar. A gente entende que não adianta falar, não adianta compartilhar, mas a gente pode viver aquilo. Então é uma grande alegria quando a gente acha um grupo como esse aqui nosso. Porque aqui você pode compartilhar, pode estudar, se você quiser entrar para o curso interno, você pode falar, pode colocar suas ideias, porque aqui todos nós somos divergentes. E estamos encontrando o nosso ponto de harmonia e de felicidade. Mas isso que acontece com você na família, acontece com todos nós. É o normal, tá bem? E aí, nós temos aqui, o que é isso? A Morgana está respondendo para a Kátia. Tá, mas aí eu não preciso falar, né? Tá bem, aí vocês aí que são já devotos e estudiosos, um vai ajudando o outro aí, nós aqui agradecemos muito, porque vocês estão aí prestando muita ajuda. A Morgana é instrutora também, né? Então, ajuda muito. Gratidão, meninas e meninos. E a Luísa colocou aqui para nós. Boa noite, Luísa. Querida Maga, como vamos partir para essa quinta dimensão com tantas distorções, com nossa ignorância a respeito do mundo espiritual? Esses ensinamentos são bastante profundos. Nós aqui trabalhamos com ensinamentos profundos. Existem alguns grupos que estão trabalhando com os ensinamentos. Deixa um pouquinho só aqui para mim, por favor, porque eu vou ter que olhar mais para... Existem outros grupos que eles são mais assim, vamos ser trabalhadores da luz, vamos ter aí fé e tudo acontece. Nós aqui acreditamos que não é bem assim. A gente precisa aprender, compreender, que é entender por dentro, na consciência, para conseguir realizar a transformação. Isso é a base da filosofia também, e da mística verdadeira, não é? Então, assim, mas Luísa, não se preocupe, como é que nós vamos ter tempo? Como vamos partir para a quinta dimensão? Nós não vamos partir para a quinta que vem. E ela vai nos ajudar. Vai ter uma transformação no planeta a nível social e econômico, que vai propiciar nos próximos anos nós conseguirmos fazer aí essa caminhada evolutiva para nós despertarmos, não é? Através dos ensinamentos e das práticas, para a gente se coligar cada vez mais. A coisa não vai vir de uma vez e vai ser tudo transformado. O que importa, neste momento, enche o seu coração de paz, porque tudo está sendo conduzido por consciências superiores. O que importa nesse momento é que se você começa a se coligar com ensinamentos superiores, para que você possa se coligar com a sua presença divina, você vai viver uma história. E aquelas pessoas que só se identificam com o mundo do ego e da matéria, eles vão viver outra história. E isso é fato, já está acontecendo. Então, nós temos que nos envolver
com assuntos superiores, para que o superior possa nos envolver. Nós nos envolvemos com esses assuntos superiores e o superior poderá nos envolver. As pessoas que se envolvem com os assuntos só da matéria, só da vida egóica, elas não vão ser envolvidas pelo mundo superior, elas vão ser envolvidas pelo mundo do ego. Então a escolha é nossa, nós é que vamos nos autoconvocar. Mas tenha muita paz. Você não vai ter que fazer um curso a jato e entender tudo. Não. O Mestre Jesus explicou isso muito bem na parábola dos trabalhadores da última hora. E nós não precisamos ter a preocupação, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo rápido para conseguir. Não, mas você tem que estar comprometida completamente com esse aprendizado e a prática da mudança de comportamento. Se você estiver assim, comprometida, então o alto vai ajudar você e vai te colocar na história dele, tá bem? E aí, a Ana Cristina falou aqui para nós. Não sei direito do que. Dores na articulação quadril. Ressonância, sim. Provoca também isso. O corpo está ficando assim. Nós estamos liberando muita toxina de uma vez, por causa também dessas frequências. Essas toxinas estão causando aí uma série de problemas, tá bem? E aí, quando a gente se alinha com esses trabalhos, é por isso que a confederação, a hierarquia, os instrutores maiores estão pedindo para a gente trabalhar com práticas de frequência, ressonância, decreto, porque essa toxina física, energética, emocional, mental, tem que sair de nós. Porque nós temos que purificar, primeiramente, para depois conseguirmos dinamizar o nosso ser. Então, tudo isso está acontecendo mesmo. Aperto no peito, você sente muitas vezes, né, Nanda? Eu também sinto bastante isso. E a Rita Rosalina, boa noite, Rita colocou aqui para nós. O meu peito, às vezes, parece que vai explodir. Eu sei que isso vem do alto. A gente até escuta, né? Bum, 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 até aqui, realmente é verdade. Mas fiquem na paz. Quando vocês estiverem sentindo um mal-estar muito intenso, comecem a orar ou a decretar, ou a ouvir uma música que vocês saibam que é positiva, como essas que nós ouvimos dentro do curso, que são músicas sagradas e com frequências que apaziguam todo o organismo. Precisamos ter essas ferramentas para nos ajudar nesse momento. E a Kelly colocou aqui para nós. Boa noite, Kelly. Gratidão imensa por tão belas mensagens. Nós que agradecemos a vocês que estão recebendo estes códigos. Tão poucas pessoas, né, estão dispostas a receber os códigos dos ensinamentos do Cristo. Sejamos nós os guardiões desses códigos na Terra. É preciso que tenha muitas pessoas interessadas nesta tarefa, de lidar com esses códigos de uma forma mais metafísica, não é? E a Luísa falou aqui para nós, que bom mesmo ter vocês em nossas vidas, pois como poderia entender esse momento de transformação ou as mudanças? Gratidão pela iniciativa de falar conosco. Eu que agradeço. Sempre conto aquela história, né? Quando os grandes instrutores do Templo Harmonia falaram para a gente levar a instrução para a internet, né? Vocês sabem dessa história já. E eu falei para o Mago de Ofa, imagina, ninguém vai querer na internet saber desses temas. E olha vocês aí, heroínas e heróis, trabalhando com informação metafísica. Gratidão. E a Lília Viana, boa noite, Lília, colocou aqui para nós. Gratidão, Maga, por nos trazer estas dádivas de conhecimento superior. Estas lives semanais são um oásis de luz em meio ao caos diário. Gratidão. Vamos nos unindo e nos fortalecendo mutuamente.
Gratidão a vocês também. E a Celeste colocou aqui para nós. Aqui nesta vida tem muitas coisas boas. Tem. Mas há injustiça demais. Sim. E com muitos seres sem plenitude de vida. É isso, Celeste. Tem muita coisa boa. E as coisas boas vão permanecer. Mas o que é injustiça, o que é injustiça? Não está ajustado com a presença divina. Isso tem que cessar, né? Acabou-se. Não queremos mais. Queremos viver o que é nosso por direito. E o nosso direito é viver a história do Altíssimo para nós. A história da liberdade, a história da evolução. Esse é o nosso direito. Que fica em todas as coisas boas, mas as que são desarmônicas, injustas e sofridas, acabou-se. E aí, a Luísa colocou aqui para nós. Verdade é isso que penso muito nesse momento. Talvez por isso que vivo em busca desse maná de conhecimento. É isso, é sede sede do superior. Isso aqui já não basta mais para você. Você quer mais, não é mesmo? E a Conceição colocou aqui para nós. Gratidão por tanto conhecimento. Gratidão a vocês, tá bem? Eu falei boa noite para você, Conceição. Gratidão a vocês, trabalhadores tão comprometidos. E a Diene? Espera um pouquinho, estou tentando procurar. Ela fez uma pergunta no início, se puder responder, mas eu estou tentando achar a Diene, mas... Ah, Diene, ele não está encontrando a sua pergunta de início, tá bem? É que eu preciso ir para outra tela. Ah, ele precisa ir para outra tela. É porque hoje nós estamos aqui com menos equipe. Então a gente está tá bem. Assim que ele achar a sua pergunta, ele vai colocar aqui, tá bem? E a Nanda colocou aqui para nós. Nós não estamos normóticos. Isso aí. Nós não estamos normóticos. Como essa grande maioria de normóticos. Muito legal, Nanda. Eu me recuso a ser normótica. Gratidão, Nanda. E a Luísa colocou aqui para nós. Maravilhoso, muito agradecida pela sua orientação, muita luz. Gratidão, Luísa. E a Roseli colocou aqui para nós. Boa noite, Roseli. Imensa gratidão por todo o conhecimento compartilhado. Que bênção. Me sinto privilegiada. Gostaria muito que meus queridos também se interessassem por esse conhecimento. Existe uma maneira de você ajudar os seus queridos. Quando os nossos queridos, eles não estão na mesma sintonia, não é por aqui, pela sua voz, pelo seu falar, que você vai acessá-los, não é? Quando não tá, não é por aqui, porque isso aqui, esse som é da matéria aqui, desse mundo. Você vai acessá-los fazendo o seu trabalho e vivendo a sua transformação e iluminando o seu ser. Você é unida a eles pelo campo da linhagem familiar. É um campo poderosíssimo. E toda a luz com a qual você se nutre, todos os códigos estão indo para eles. Está indo para eles. Pelo campo, pelo silêncio. Você não precisa fazer nada. Daqui a um tempo, você vai perceber que eles também estão se transformando. E que pode até haver assim, o que é isso aí? Em algum momento isso vai acontecer. Nós trabalhamos no silêncio, com luz, propagação de luz. Só que para propagarmos luz, nós temos que começar a trabalhar com essa luz. E aí ela vai irradiando. Isso acontece. Esse é o nosso trabalho com os nossos queridos, tá bem? E aí, a Nair, boa noite, Nair, colocou aqui. Adorei os ensinamentos de hoje, gratidão. Gratidão, Nair, trabalhadora da luz do templo, harmonia. Gratidão, Nair. Ela é instrutora, então, aí eu fico muito feliz. Gratidão.
E a Luísa colocou aqui para nós. Eu também já fui até ao cardiologista. E aí ele deve ter dito que você não tinha nada, né? Se ele diz que... É bom a gente ir, né, pessoal? Também não adianta a gente estar passando mal, pelo amor de Deus, hein? E falar, não tenho nada. É a ressonância Schumann, é a luz da quinta dimensão. E às vezes você tem que ir, por favor, hein, pessoal? Nós não podemos deixar de fazer as coisas. Então, ela fez muito bem, foi ao cardiologista, temos que ir. Aí, quando ele falar, não, você não tem nada, é impressão da sua cabeça, aí sim você sabe, fala para ele, tá, legal. Aí você sabe o que é, tá bem? Pede para a Diene repostar. A Diene, por gentileza, reposta a sua pergunta, porque nós não estamos conseguindo encontrar, tá bem? Tá muito longo, né? Fica complicado de encontrar. Então, a Luísa colocou aqui para nós também. Maga, tem um grupo onde fazemos reflexões sobre as passagens de Jesus. Posso passar seus ensinamentos a eles? Ou comentar sobre o que aprendo com você? Claro, e não são meus ensinamentos. Eu tento interpretar metafisicamente da melhor forma que posso, para compartilhar com vocês, tá bem? E claro que vocês podem compartilhar, não só podem, como devem. A gente bebe em fontes, né? Então, aqui, essa nossa live é como se nós estivéssemos lendo um livro de um autor que interpreta daquela forma. E aí a gente compartilha, pode sim. E me sinto muito honrada por vocês terem apreciado o que a gente tentou compartilhar. Por vezes é difícil, né? Eu nunca fico satisfeita. Eu sempre gostaria de fazer melhor para o mestre, mas eu consigo assim, então, mesmo assim, eu agradeço. E a Maria da Fé, boa noite, querida Maria da Fé, colocou aqui. Gratidão por esta egrégora de tanta luz. Gratidão a todos vocês que criam esta egrégora de luz neste nosso momento de reunião, e esta egrégora de luz tem sido muito poderosa. Nós, lá no pátio interno, só recebemos a visita deste ser tão especial que veio devido à egrégora de luz que nós estamos construindo há tantos anos, através da nossa humilde tarefa, mas que é uma tarefa que está ressoando aí numa frequência de luz. Então, é uma maravilha nos unirmos e termos essa possibilidade. Gratidão. E a Isabel, boa noite, Isabel, colocou aqui para nós. Quando passei por uma experiência de EQM anos atrás, fiquei chateada por ter voltado. Ficava me perguntando por que continuar neste mundo pesado. Experiência de quase morte, né, EQM? E uma voz interior dizia, ainda não. Não, não, Isabel, vem para cá trabalhar, ajuda nós. Vai embora, não, Isabel. A gente precisa da sua ajuda. A nossa ciranda precisa de cada um que está encarnado. Vamos lá, Isabel. Eu também já tive, só que não foi experiência de quase morte. Foi um sonho lúcido, um desdobramento, e eu fui para um lugar lá em cima e falei. Veio um monte de gente, que eu estava num lugar lindo, no alto, né? E veio um bocado de gente, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou voltar lá. Falei assim. E eles, não, você tem que voltar. Aí eu não volto? Aquilo ali eu não quero, não. Eu te entendo. Aí eles fizeram uma coisa em mim, acordei na minha cama, falei, sacanagem, fizeram eu voltar. Isabel, eu te compreendo, mas vários de nós voltamos e vamos ter que trabalhar nesse momento tão especial. Nem sempre serão flores, mas nós teremos todo o potencial de achar o jardim. Tá bem, pessoal? E a Diene colocou aqui para nós. Você falou sobre a Segunda Guerra e gostaria de aproveitar a oportunidade. Há algum motivo oculto para a perseguição aos judeus? E sobre a raça ariana pura que queriam criar? Querida Diene,
Você é dos pátios internos. Essa era a pergunta que você fez, né? Se quiser, Querida pode Diego, responder. vamos responder isso para você nos pátios internos, tá bem? Aqui eu não vou poder falar desse tema, mas a sua pergunta é muito especial. E aí você faz essa pergunta nos pátios internos, que a gente responde, tá bem? A gente vai aprofundar esse tema nos pátios internos, e aí nós vamos poder elucidar para você. E a Isabel, tá bem? Desculpe, tá? E a Isabel colocou aqui para nós. Agora sei que precisava passar por esta lapidação maravilhosa, que é este conhecimento incrível que estou recebendo nos pátios internos do curso Cristianismo Iniciático. Que coisa maravilhosa, grata. Nós que agradecemos que você voltou, não deixou a gente aqui sozinho, que bom. E a Luísa, foi o que ele disse, pode ser ansiedade, não é? A gente tem ansiedade, a gente quer saber, né? Eu te entendo. Mas é só para não. Se eu comentar aqui fora, vão derrubar a live. Então, vamos falar lá dentro, mesmo porque precisa ser dentro do espaço onde, com as pessoas que estão comprometidas para aprender a ciência crística, tá bem? E a Nanda colocou aqui para nós. Essa palavra normóticos, quem usava era o professor Hermógenes. É isso aí, da yoga. Ele dizia, Deus me livre de ser normal. Eu falo também. Fazendo jus a esse grande professor, grande, que tem a honra de ler os seus livros, realmente, ímpar ele. E normótico nós aprendemos com ele, né? E não queremos ser, eu também não. Então, pessoal, vamos... tem mais alguma pergunta? A Morgana colocou aqui. Deu risada, kkk. Maga, você é uma comédia. E eu me controlo aqui, porque o Mago Jofa fica me olhando para eu me controlar. Então, eu sou uma comedinha. Eu nunca tive isso. Eu só agradeço por estar aqui. Não estamos mesmo por acaso, então bora fazer nossa parte, porque a minha parte, sem a sua e sem de todo mundo, não vai refletir. E cada um sozinho, vai ficar o quê? Não vai ficar a luz, né? Vai ficar uma faísquinha de nada. Então, se a gente se junta, aí a gente pode falar assim, para a hierarquia da Mãe Divina, olha, Mãe Divina, tem uma luzinha aqui. Para a mestra Madalena da hierarquia dela, olha, mestra, tem uma luzinha aqui. Agora, se eu ficar sozinha, sem vocês, o que vai ser de mim com uma faísquinha de nada? Então, bora fazer o nosso trabalho em comunidade, nos ajudando. E a Nadejda colocou aqui para nós. Vocês estão vivendo no chamado tempo natural? Como assim, vocês? O que você quer dizer? Eu não entendi bem a sua pergunta. Se vocês... Ninguém está vivendo mais no tempo natural. Mas eu não sei bem o que você quis dizer, eu não compreendi. Nádia, você me esclarece melhor? Eu não entendi bem. E a Diene colocou aqui para nós. Tudo bem, Maga. É só porque sempre tive essa sensação que havia algo mais. E senti que era oportunidade. E é oportunidade, mas lá dentro você pergunta pra gente, e a gente, com muita alegria, né? Senão até a live derrubou com o que eu vou falar. E eu não vou falar a meia verdade, eu vou falar para você o que é. Tá bem? 13 luas de 28 dias. No calendário maia, se a gente faz esse ritmo, fazemos. Temos grupos que fazemos. Eu não vou mentir para você que eu não consigo certinho, mas tem grupo dentro do Templo Harmonia que mantém isso em prática. Sim. E isso ajuda muito também nessa passagem, não é? Você faz, então você deve estar aí com bastante facilitação para viver esse momento, né? A Naira, que é a instrutora do calendário maia, ela vai gostar que eu falei, mas ela é, dentro do Templo Harmonia, a instrutora do calendário maia. E a Luísa colocou aqui para nós.
Que pena não estar nos pátios internos. Já participei, é maravilhoso, aprendi muito. Espero que tudo se ajeite e eu estarei de volta. Luísa, manda um zap para mim, tá bem? Pelo grupo, manda um zap para mim, tá bom? E a Renata falou aqui para nós. Tempo natural é o sincronário das 3 velhas. Eu me distraí, porque eu estou estudando tanto física quântica que eu fiquei tempo natural, linhas de tempo, realidades paralelas que estão convergindo, aí eu me confundi por um segundo. Mas agora eu entendi. Pessoal, já é bem tardinho, né? Eu falei demais. Mago Jofa já está aqui falando que vamos terminar, não é? Um querido, amadíssimo instrutor, mas ele é um rigoroso administrador. Mas tudo que nós temos saiu dele. Foi ele que idealizou e ele que vendeu a ideia do grupo na internet, do ensinamento metafísico na internet, iniciático na internet, quando todo mundo disse, imagina, você é louco. Ele falou, não sou louco, não. Eu não sou normótico. Então, ele é um queridíssimo instrutor, mas ele é rigoroso aí com tudo, com todas as pautas e com o horário também. E agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, que construíram esta egrégora de luz. E agora nós vamos dormir e vamos ser acolhidos nessa luz e viver esses códigos que vão nos entregar. Gratidão, pessoal, a todos vocês, a todas vocês, e até a próxima sexta na live interna, e para os que nos acompanham e não fazem parte do curso, até a próxima sexta, vai ser muito especial, nós vamos começar a trazer os conhecimentos iniciáticos sobre o Brasil, o papel desta nação nesses 200 anos de independência. Vou entregar pautas místicas, esotéricas, sobre os personagens que trilharam aqui o nosso solo e da importância dessa nação nos próximos anos. Até mais, pessoal. Gratidão imensa. Tchau. Boa noite.